Caralho, a porra da formiga desse tamanho me mordeu! Caralho! Como era o meu pau? Cara, sério, a formiga desse tamanho... Porra, também a gente quer o quê? A gente quer o quê? Fala galera, sejam bem-vindos ao Manual da Sobrevivência Familiar. E o episódio de hoje é Uma Família em Diáspora. Diáspora, vamos lá falar sobre todos esses Muitas anos viagens. de mudanças. Não eram só viagens, né? A gente mudava mesmo. E como vocês sabem, Lineker, ele é 6 anos mais velho que eu. Então teve, desculpa, mas é a realidade. Então tiveram 6 anos que ele estava vivendo nesse planeta sozinho, né? Eu ainda não tinha dado as caras e muito menos se esperava que eu chegaria. Dado um as dia, caras né? não, dado os berros, Isaberreiro. Sempre eu era chorona. Aí brigaram tanto comigo que hoje pra chorar é difícil. Aí eu sou chorão. É, eu acho bom. Mas Tá, vamos o começar. nome. Tudo que você faz um dia volta pra você, né? O ciclo. Mas vamos lá. Vamos. No princípio de tudo, existiu o verbo. E o verbo... Mentira. Tá olhando pra cara dele que... Mentira. No princípio de tudo... Mas teve o verbo mesmo, nasceu. Teve o verbo, nasceu. O verbo Nasceu nascer. o cabeçudo Lineker em 1991. Minha mãe e meu pai já tinham tido uma outra experiência, mas não deu certo. Você foi o bebê E arco-íris, eu né? fui o seu rabo. Que linda ela, olha, que linda. Gente, é uma coisa séria. Bota a língua mas pra fora. Bota a língua pra fora aí, vá. Bota a língua pra fora. Vamos tratar essa língua aqui, vá. Bora. Mas é sério, quem não sabe é quando os pais estão esperando o primeiro bebê, o bebê acaba falecendo por algum motivo, aí o próximo bebê que chega é conhecido como bebê arco-íris. É uma história bonita. Linda. Mas para, idiota. É emocionante. Alguém ficaria com o meu lugar. Porra, muito legal. Ah, eu ia adorar. Eu sou toda, adoro arco-íris, rosa. Mas aí seria diferente, porque eu não teria nascido, né? É, porque eu fui a Apesar de tudo, valeu a pena ser minha irmã? Valeu. Claro, aprendi pra caramba. Você é muito inteligente, isso é fato. É engraçado pra caramba Falou também. ela, a pessoa que tem 3 faculdades, 5 mestrados, 2 doutorados. Olha quem tá falando, você que tá falando. Você sabe mentira. disso. A gente vai chegar lá que tem muita Muita história. Tem muita coisa Hoje, boa, hoje a gente vai contar um pouco pra vocês de como um processo de diáspora constante, e quem não conhece a palavra diáspora significa mudança, como mudanças constantes influenciaram na nossa formação como família, como irmãos, como parentes, como amigos. Porque isso vai impactar em todas essas áreas da nossa vida. Eu nasci aqui em Salvador em 1991 e passei algum tempo aqui, mas acredito que com 1 ano e alguns meses eu tenha, através do trabalho de meu pai, que é militar, meu pai é das Forças Armadas, da Marinha especificamente, e em função do trabalho dele a gente foi transferido para o Rio de Janeiro, eu, ele e minha mãe. A gente foi morar no lugar que eu sou apaixonado até hoje, o lugar que me deu uma das razões, um dos amores da minha vida, a Mocidade Independente de Padre Miguel, e a gente foi morar em Realengo. Moramos em Realengo até 97, final de 97, quando meu pai é transferido para o Rio de Janeiro. Não, Quando é transferido para Belém do Pará. Foi quando foi nascendo. Só que Isabelle, ela nasce em fevereiro de 97. E aí o que era a minha vida entre 91 e 97? Eu não vou mentir pra vocês que eu não tenho muita recordação não, tá? Porque a gente vive hoje num ambiente com tantas informações, são tantos recursos tecnológicos que acabam acrescentando até informações desnecessárias na nossa cabeça, no nosso cérebro. E eu não me recordo claramente da sensação de ser filho único. Eu me recordo que a gente nasce numa família com uma condição financeira limitada, com o próprio processo da época. Na década de 90, o provento dos militares não era algo que a gente considerasse alto, e a gente vinha de sucessivos governos que não observavam e não corrigiam o soldo dos militares. Então meus pais, eles
faziam literalmente das tripas de coração para dar o melhor para mim na época, e fizeram isso. Deram talvez a coisa mais importante que um ser humano pode ter, que é a educação. Eu disse que eu não ia chorar hoje, mas eu vou. Isa Berreira era eu. Eu disse que eu não ia chorar, mas eu vou. Isa Berreira era Porque se hoje eu voltasse para o passado e me perguntassem se eu tivesse a oportunidade de ter nascido dos mesmos pais, nas mesmas circunstâncias, eu teria escolhido tudo de novo. Porque por mais doloroso que tenha sido o processo, por mais difícil que tenha sido em muitos momentos, nós tivemos os melhores pais que pessoas com recursos limitados, com acesso a oportunidades limitadas poderiam ter. Um pai que sempre defendeu o nosso direito e o nosso acesso à educação particular, não porque a educação pública não fosse efetiva, mas porque a educação pública é sucateada. E a gente teve uma mãe que amou demais, ama demais. E isso vai ser contado nos próximos capítulos. Foi um problema também, porque tudo em excesso é um problema. Mas esse amor em excesso também colocava ela na posição de onça, de tigresa, assim, ela protegia as crias dela. E naquele princípio eu me recordo muito de ter essa consciência de que eu vinha de uma família que não era rica, mas que me dava o que eu precisava. Então eu fui muito feliz. A minha infância, eu digo que foi a infância mais feliz que alguém poderia ter, porque eu vivi num período dos Power Rangers e os Cavaleiros do Zodíaco, o Fantástico Mundo de Bob. Então eram desenhos que na minha infância, séries que na minha infância me fizeram imaginar um mundo muito, não é irreal, mas um mundo da fantasia. E isso influenciou muito de quem eu sou. Porque esse mundo da fantasia que é construído na minha infância, ele vai me catapultar para um ambiente artístico, que também vai introduzir minha irmã anos depois no mesmo olhar da arte, da música, do cinema, das artes plásticas. E isso vai ser muito importante. E esses pais, com todas essas dificuldades, não sei em que circunstância, entre 96 e 97 decidiram, na verdade não decidiram, eu sei a história, mas a gente finge que decidiram. Eles tiveram Isabelle. Essa história me causou traumas ouvir sobre isso, mas e foi um processo na época foi muito tranquilo para mim ter um irmão. Eu não me recordo de ter sido um problema. Porque muitas crianças, quando passam um bom tempo sem ter um irmão, elas se adaptam a esse conceito de sou filho único. E o filho único é uma instituição extremamente complicada. Extremamente complicada. Por que o filho único é complicado? Porque o filho único ele tem acesso ao que de melhor os pais podem oferecer. Esse filho único, ele inevitavelmente é de alguma maneira mimado, quando ele vem de uma estrutura familiar coesa, estabilizada. E eu fui, de certa maneira, mimado. Eu fui aquela criança, meu pai toda vez que ia no mercado, ele comprava o melhor para mim. Então, os lanches que eu queria eram os lanches que eu comia. Lembrando que o sonho de meu pai era ser pai de menino, né? E você veio. Tanto que também tem uma outra história aí bem bizarra de tudo. Era mais que o quanto ele tinha ficado naquela época assim orgulhoso né? De ser pai de menino. Então, e ele não sabia o que ele queria, coitado, porque ele quis ser pai de menino, só que menino cresce, vira homem, e homem bate de frente com homem, aí a gente vai contar lá na frente. Mas graças a Deus, a nossa relação hoje é muito saudável, mas a gente não está falando do futuro, a gente está falando do passado. Exatamente. Então,
A minha relação com os meus pais naquele período foi muito saudável, muito tranquila. Eu sempre fui estimulado a ser quem eu quisesse dentro do meu conceito de escolha. Então, se eu queria ser advogado, eu seria advogado. Se eu quisesse cantar, eu ia cantar. Se eu quisesse dançar, você ia dançar. Você ia fazer aquilo que você desejasse. Então, eu sempre vivi dentro desse contexto da liberdade. E isso foi muito importante para ser a pessoa que eu sou hoje, com o pensamento que eu sou hoje. E ela também, dentro do contexto, a gente não foi podado. Não foi podado. A gente criança, isso, todo mundo fala, isso, eram artistas demais, dançavam, cantavam. Os esportes, então. Os esportes, o que o pessoal sempre lembra de você mesmo é você cantando Nossa Senhora, me dê a mão. Pequenininho, afinadinho. Eu sambava, eu sempre gostei de dançar, então sambava muito. Então você vê que sempre foi, né? A gente pequeno foi sempre muito estimulado. Isso. Sim. E aí Isabelle nasce em 97, 13 de fevereiro de 97. Qual foi a sua sensação quando você me viu pela primeira vez? Porque assim, eu não lembro de mim antes de você. Agora você me viu chegando. Eu lembro, ela chegou ironicamente com uma mantazinha verde. Tinha essa manta até um tempo atrás. Ela chegou com um conjuntinho verde, o branco, mas tinha verde no meio. Eu me recordo. Era verde e branco. Cabelinho ralinho, lisinho, jogado pro lado assim. E eu me recordo de minha avó dando o primeiro banho nela, minha avó Marina dando o primeiro banho em você. E eu tenho essa memória clara, assim, no quarto de minha mãe e de meu pai, botou a banheira em cima da cama e eu tirei o banho. E foi uma sensação muito interessante. Ser irmão é uma posição muito complexa, porque eu tenho até um conceito que a instituição Irmandade, ela é menos, que é uma instituição. É uma instituição. A família é uma instituição social. A Irmandade, ela é uma instituição. E eu não vou mentir pra vocês que eu sempre quis ser irmão de menino. Eu sempre queria ter um irmão. Porque eu sempre fui muito atazanado. Eu sempre brincava com o Velotrol, eu saía correndo com o Velotrol e me jogava da porta. E eu caía me espatifando do outro lado. Deus compensou demais, viu? Poxa, e aí eu sempre gostei também de brincar de brincadeiras muito agitadas. E na minha cabeça a menina era mais calma, mais tranquila. Mais calma e mais tranquila. E aí nasceu a calma e a tranquila, que, como eu já disse anteriormente, se chamava Isaberreiro. E tem 3 ossos fraturados. Pois é, mas a gente vai contar chegar isso lá, a gente vai chegar lá. Mas o que eu queria falar nesse princípio... Eu quero dizer isso porque sou tão calminha que normalmente... Já viu aquele meme? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Essa sou eu até hoje, então eu confesso. Exatamente. E aí quando ela nasce eu tenho esse momento de curiosidade, de saber o que é ser irmão. Porque minha mãe falava comigo, sua irmã... você vai cuidar de sua irmã, mas assim, era algo muito distante, não me parecia um tipo de responsabilidade material, sabe? Que fosse tangível para uma criança ter que lidar. Então os primeiros anos foram muito, muito, muito tranquilos. E aí agora ela vai contar do ponto de vista dela, na verdade, ela não se recorda disso. Mas logo em 97, no final de 97, meu pai é transferido para Belém do Pará. É isso. Eu lembro de muita coisa na minha infância. Agora, nessa idade aí eu lembro de vagas coisas. Eu lembro, por exemplo, olha só a memória que eu tenho. Não sei quantos anos eu tinha. Mas a gente indo pra Belém, a gente foi pra Brasília. A gente fez o nosso negócio. Foi! E eu lembro que o avião ele fez um escala, ele fez um escala em Brasília. Disso, eu lembro da gente soltando em Brasília, com um casaquinho, você com um casaquinho olhando. A gente tirou foto no aeroporto de Brasília, porque não teve tempo da gente conhecer Brasília em si. Não deu. Porque o tempo do próximo voo estava muito apertado. Foi eu, você, minha avó, Marina e minha mãe. Eu não lembro, eu lembro assim, que no voo pra Belém, caiu uma tempestade. Pegamos turbulência muito forte. Eu lembro, isso aí eu lembro. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Porque você estava com o bonequinho do Mickey que você tinha e estava no seu colo, não estava no meu colo. E aí eu fiquei apoiado e toda vez que dava turbulência apertava e o boneco fazia. Ai, minha cabeça! Não lembro não. Eu lembro disso, eu lembro que parecia meio pancada assim. Foi a primeira vez que eu vi uma turbulência. Eu peguei avião, eu tinha quantos anos quando eu fui pra Belém?
Menos de um ano. O seu primeiro ano de aniversário foi em Belém. Caramba, então menos de um ano foi quando eu peguei avião pela primeira vez. Tem foto do seu primeiro aniversário em Belém. É. Aí eu amo hoje aviação, né? Então é uma paixão de infância. Eu não suporto. Eu adoro, mas a gente vai chegar lá também. Eu não suporto. A gente vai chegar lá sobre medos e traumas. Não é um medo, é uma resistência. É uma fobia. Avião, barata, mais o quê? Eu acho que você só viu em barata. Eu não vejo você com fobia assim de outras coisas. Não. A altura não tem um problema. Não, se eu puder evitar, eu evito, mas não é algo que tipo me dá o medo, não, né? Agora avião eu sei que você realmente não suporto, gosta. não suporto. Nunca gostou. E aí a gente é transferido pro meu pai é transferido para Belém do Pará. E foi uma experiência muito interessante, porque em Belém meu pai ele se torna uma pessoa embarcada. E o que é embarcado? É quando o militar, sobretudo da Marinha, especificamente da Marinha, eu não sei se esse termo é utilizado para quem é da aeronáutica e do exército, mas ele viaja de navio. Então meu pai viajou para outros países de navio, meu pai viajou para outros estados do país, Argentina, Bolívia, outros estados do país, né? Meu pai foi para o sul do país, ficou muito tempo lá, foi para Colômbia. Então a gente ficou muito tempo com minha mãe em casa. E eu acredito que para mim, enquanto criança em formação, as pessoas dizem, você é muito parecido com sua mãe. Eu acho que esse momento tenha sido definidor para isso. Coisa que não aconteceu contigo. Por que é que a gente fala sobre isso? Porque às vezes a gente não entende o caminho que a personalidade toma, o caminho que as escolhas que a gente faz tomam. Mas isso está muito associado com as experiências que a gente tem com as nossas figuras centrais diretas. Que nesse caso, no nosso caso, eram nossos pais. Quando eu estou crescendo, a minha figura de referencial é minha mãe, porque minha mãe era quem estava em casa o tempo todo. Quando Isabelle começa a se desenvolver enquanto ser humano, é um período que meu pai já não está mais embarcado, meu pai está trabalhando em hospital. Então ela bebe muito dos costumes, de tradição, de maneira de se relacionar, que eu não absorvi porque eu não tive esse contato com ele. Então é irônico porque os primeiros anos de formação enquanto criança, eu tive meu pai presente, a gente vai para Belém e ele embarca, e aí o que eu considero um momento definidor da formação enquanto pessoa, consciência do que é mundo, do que é... Sou um ser humano nesse mundo, meu Deus, eu tenho um braço, eu tenho perna, eu penso. Foi o momento que eu estava com minha mãe, então eu tive esse referencial muito próximo dela. E Isabelle teve esse referencial já com ele presente dentro de casa. Então, obviamente que isso vai ser relações e experiências muito diferentes, né, uma com a outra. Exato. Mas qual foi a sua experiência? Você tem alguma memória de Belém do Pará? Muitas. Inclusive, quem sabe aí esse ano esteja indo lá. Porque, inclusive, fiquei de levar... Amamos os dois, amamos demais, né? A gente ama... Na verdade, eu acho que a gente ama todas as cidades que a gente morou, né? As três. As três. E eu particularmente sou mais apaixonada no Rio, porque assim... A gente passou por várias, apesar mas são as três que a gente morou, a gente passou por várias, né? Mas assim, se você pega ali a cidade do Rio, foi a primeira parte de formação dele. A minha primeira parte de formação foi em Belém, então é por isso que eu guardo boas lembranças lá. Mas quando eu volto pro Rio, é quando eu já tô maiorzinha para ter convivências. Então minhas lembranças são muito mais, talvez, vívidas do Rio do que de Belém. Mas se a gente parar para analisar, a gente mora 2 anos em Belém. A gente morou em 98 e 99. Não é um período que você está se formando como ser humano. Não é, mas assim, é um período, por exemplo... Ele influencia. É aí que começou uma grande paixão minha, por exemplo, com caldos. Então, assim, até hoje, quando eu falo do tucupi e tacacá, eu lembro a música é um negócio que me pegou muito. A música, porque a musicalidade paraense, hoje a gente curte cúmbia, lambada, que o pessoal não entende a cúmbia, eu digo particularmente. O calypso, que calypso bebe muito dessa fonte. A gente conheceu o Joelma, sabia da existência dela quando ela era cantora de uma outra banda. Antes do Brasil saber, a gente já conhecia a banda Fazendo Arte, que foi a banda que ela começou. E a voz era muito marcante. Muito pra marcante. gente era ela já Vanderlei Cardoso, que é um cantor muito famoso de lá também. Desculpe, amor, vou te ligar. A gente tem o telefone. Isso daí eu lembro que a gente voltou de Belém pro Rio ouvindo. Exatamente. Então, assim, às vezes hoje as pessoas me perguntam, né? Particularmente quando eu vou falar isso, por que você musicalmente é tão construída? Porque eu tive essas vivências. A gente teve essa vivência. Que é uma coisa que hoje eu levo pro meu casamento, eu digo pra Albert, poxa, nossos filhos
O que a gente vai dar pra ele vai ser experiências, porque a experiência molda mesmo o caráter daquela pessoa. E essa Surreal. diáspora que a gente fala no início do vídeo, que seria o episódio de hoje, está sendo que a gente já saiu de Salvador, foi pro Rio, já está em Belém do Pará. Ela vai ser importante porque ela vai construir um arcabouço, um portfólio. Adoro as palavras, as palavras de advogado. Não, isso não é palavra de advogado. Portfólio é usado na música. Não, eu tô dizendo a gente arcabouço. Eu usava tá. isso quando eu fazia a redação do Enem. Mas a gente tem um portfólio musical, um portfólio muito artístico. grande, gigantesco. Que talvez outras pessoas da nossa cidade não tenham tido, porque a gente foi exposto a isso. Por exemplo, quando eu botava a Rossi Wall no carro pra Albert ouvir, Ai, 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 me duele el coração. Ai, 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 me duele el coração. Ai, 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 me duele el coração. Exatamente, que é sensacional. É sensacional, maravilhoso. A cantora peruana, inclusive. É peruana. Fazia muito sucesso em Belém. Muito, muito sucesso em Belém. E eu coloco o Rossi Wall pra ouvir. Tem uma música dela que é uma música mais triste, assim. Que eu brinco que é uma rocha, né? Da música latina. Que é uma que ela fala das lembranças e tal. E ele brigava muito comigo. Ai, tá ouvindo o Rossi Wall e tal. É um som muito forte. Aí hoje, depois da vivência, ele gosta. E aí depois começou a descobrir o que era fã do Bad Bunny também. Então você vê que a latinidade, você vê a construção da música como é importante, que vai passando. E a gente Nossos filhos, eles vão ter uma criação também já diferente. E a gente teve uma base musical no axé, no samba quando de a gente roda, tava aqui de férias, no samba de roda, no pagode baiano. Porque quando a gente estava aqui de férias, a gente ia pro carnaval. Isso. Minha avó, a família da minha avó é toda de cachoeira, então o samba de roda na festa da família era muito presente. Um dia desses eu tava na casa de uma amiga minha e acabou tocando samba de roda. Ela falou assim, pode saber que você não usava samba de roda? Eu falei, gente, enfia. Tá no sangue. Veio o povo tudo vindo lá de cachoeira, tá não tem como. E aí a gente tem na vivência do Rio o samba, que é o pagode. O pagode carioca. Raça Negra tocava em todas as festas, né? Surreal. Raça Negra foi absurdo. Trilha sonora da nossa vida durante a década de 90. Era Raça Negra, Belo também. Belo, era muito e Belo. Alcione, sensacional. Soweto. Exatamente. E Alcione. E aí quando a gente chega em Belém do Pará, a gente se depara com essa experiência musical. Então, o que esse episódio de hoje, que não acabou ainda, mas daqui a pouco tá acabando. Mas o que a gente queria dizer Eu adoro que ele agora avisar que o episódio tá acabando. Pra você já se preparar no coração. E aí o que acontece? Essas experiências todas, elas vão transformar a gente em organismos funcionais complexos. Por quê? Porque a gente, para 15 anos de idade, a gente vai chegar com uma bagagem emocional, de vivência, de experiência de vida mesmo. De conhecimento de mundo. De compreensão nacional do que é ser brasileiro. A gente vai chegar com 15 anos com uma construção muito plural. Então, é muito engraçado olhar para a nossa relação hoje, porque quando a gente está vivendo, a gente não para fazer esse tipo de reflexão. A gente só vai. A gente vai vivendo um dia após o outro. E esse projeto está sendo interessante porque ele tem o objetivo de conversar com vocês sobre as dificuldades de se viver em família e como é complexo, mas ao mesmo tempo é uma sessão de terapia televisionada. É isso. É uma sessão de terapia televisionada. É verdade. E aí é engraçado porque se você for parar pra pensar, cada um teve sua história. Cada um teve sua ótica. Então, às vezes, a pessoa não tem aquela coragem ainda, não tem aquela maturidade ainda de sentar com uma pessoa, com o pai, com a mãe, com o irmão, para conversar como era aquela história pregressa, né? Como era o passado, para você entender o seu presente e seu futuro. Porque a sua construção de quem você é hoje precisou disso lá. Então, quando a gente está aqui expondo e mostrando esses pontos de vista e como isso foi importante pra gente, talvez esteja ajudando alguma outra pessoa aí, em algum lugar do mundo que estava precisando também sentar e ouvir, entender um pouco mais da sua história para também achar seu processo de cura, né? Ou estar no seu caminho do processo. Seu processo de cura ou o processo de cura de um para o outro. Exato. Porque às vezes você está num lugar que você sente vontade de falar com a pessoa, você sente vontade de estar próximo à pessoa e você não está porque talvez você não sinta que é o momento, talvez você tenha receio da reação, talvez você tenha medo de ser maltratado, talvez você tenha uma autolimitação da timidez. Exatamente. Então são muitos fatores e a gente vai contar tudo isso aqui. E como eu digo, esse tipo de coisa só acontece com pessoas mais próximas. Você não vai ver duas pessoas que não têm uma conexão assim, uma conexão profunda desse gênero, passando por momentos difíceis.
E aí eu Você tenho às uma vezes frase... tem pessoas assim que passam na sua vida que, pô, tá ali com você há 200 anos, mas aquela pessoa, pô, e aí, tudo bem, beleza? Então, assim, você não cria realmente aquela conexão da vivência, de você parar e dizer, pô, eu sei que Lineker é assim, 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 assado. Entende que esse é o grande diferencial. Então, é por isso que eu sempre brinco, né? De confiar no processo, ter paciência, Sim. de pensar que a outra pessoa que está do outro lado também viveu uma história dessa, Sim, também sim. foi uma criança. Aham. Você não pode assumir a responsabilidade de ninguém. Exatamente. Mas é você entender quem é aquela outra pessoa e dizer, caramba, é uma pessoa machucada também. Será que eu Então- consigo ser um pouco menos indulgente para lidar com o problema dele e Isso, dela? isso, Será que eu isso. consigo ser menos Isso, exato. taxativo Exato. em cobrar Porque a às vezes- perfeição do outro? Porque a gente vive numa Exato. sociedade que a gente vomita a virtude. É. Ai, porque eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou inteligente, eu sou legal, eu sou sociável. Mas para as pessoas que te conhecem rapidamente, é verdade. Mas as pra pessoas quem estão vendo, convive as com pessoas estão você- vendo uma página da história. As pessoas estão pequena vendo, página. as pessoas, é o que eu disse no primeiro vídeo, as pessoas estão vendo uma máscara que você coloca. Uhum. A máscara que eu uso para minha relação com você, que nesse caso não está sendo uma máscara porque assim, é um problema da nossa família, de nós quatro. A gente padece de um problema de ser muito autêntico. Então, se a gente gosta, a gente gosta. Se a gente não gosta, a gente não gosta. E a gente vai deixar claro isso, talvez não verbalizando, talvez não fazendo mal para a pessoa. Porque é isso que eu digo, mas às vezes por imaturidade, não é por maldade. Também, mas talvez se a gente também. for mais maduro de chegar assim e dizer, poxa, A gente isso aprende a daqui jogar o jogo. Isso aqui A gente pra mim é aprende a jogar o jogo. importante. E eu compreendi como se jogava o jogo um pouco tardiamente. Tem sigo muito, aprendendo. tem muito a ver. Eu aprendi, eu posso falar depois de 35 anos, que eu já aprendi a jogar o jogo das relações sociais. E a minha profissão, de certa maneira, me impôs isso, porque eu preciso estudar a leitura do corpo da pessoa, estudar a leitura da escolha da palavra da pessoa. E a minha esposa também. Paloma teve um papel principal nisso, porque Paloma é uma pessoa muito Assertivo. observadora. Então ela faz uma leitura das coisas e ela passou a me apresentar essa maneira de enxergar a vida que me deu o subsídio para usar na minha própria vida, que é saber o terreno que eu estou pisando, conhecer as pessoas que estão naquele tabuleiro, Exatamente. e entender as regras do jogo e jogar. Exatamente. Então assim, para mim foi importante e para ela foi importante esse processo de viagem, esse processo, porque teve ônus. Teve A ônus. gente nunca conseguia fazer A amizade gente não por muito conseguia fazer amizades duradouras, tempo. que foi uma coisa que meio que fez a gente, mesmo sem ser amigos, criar vínculos muito próximos. Muito próximos. O que foi, pra mim, é um problema até hoje. Porque... Que se chama Cox. Não, idiota. Não, mas é sério. Essa questão da relação, porque a gente às vezes acaba criando um costume que existia dentro da nossa cabeça e a gente leva para o resto da vida. Então qual é o problema que talvez hoje eu possa trazer e eu venho mudando mesmo, né? Venho ali buscando evoluir esse lado, porque sempre era assim. Qualquer tipo de relação, a gente estava ali aproximando, criando laço, muda. Lá em Belém eu lembro de Venâncio, né? Que eu e Venâncio a gente vivia. E eu era amigo do irmão dele, Vitor. Que então andava todo mundo Vinícius. Vinícius. Vitor era o mais velho, a gente não tinha tanta proximidade não. Eu lembro de Venâncio, que eu e ele a gente tinha o mesmo tamanho. Eu lembro que minha mãe tinha mania de fazer Nescau com café, ela fez Nescau com café pra ele, passou mal, vomitou. Mentira, isso aí eu não lembro não. Eu lembro da gente correndo, eu lembro que a gente corria muito. Eu lembro que a gente descia pra parte do condomínio, ali a gente corria. Cruz, tchau. Isso, eu lembro disso. Então assim, foi uma época que... Aí depois eu tive Mariana no Rio. Então são amizades que eu guardo até hoje. Jorginho e Marquinhos, exato. Olinique! Olinique, ele gritava assim na porta, eu lembro. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi um PlayStation, PS1, né? Que Marquinhos... 2000 não, que quando foi 2001. lançado o PlayStation? 2001. 2001. Eu lembro um prata que ele chegou lá pra mim. Muito massa. Então, assim, de certa forma, aí quando a gente tava ali criando aquele laço com a amizade, muda de lugar. E isso mexeu muito com a gente. Demais, porque foi nossa criação. Então hoje, sem maldade, de alguma forma, eu inconsciente ainda faço isso. Eu não faço mais porque eu passei por experiências que nem você conhece, você vai conhecer. Deixa acabar a gravação e eu te conto. Pronto. Essa aí, fofoca, fique off. Essa fofoca eu te conto daqui a pouco. Off. Essa fofoca eu te conto daqui a pouco. Mas esse processo, ele foi muito doloroso pra mim.
porque eu sempre desejei ser amado. Então eu fazia de tudo para ser querido, para ser desejado, para que as pessoas estivessem junto comigo. Eu já era um pouco diferente nisso, eu já fui mais revoltada com essas coisas. Eu tinha essa sensação de... Eu mudei tanto de cidade, de estado, de casa, de amizade, de relações. Você tinha que se moldar para aquele espaço. Então eu me adaptei por muito tempo, eu tive uma... Não era uma personalidade, porque eu sempre tive personalidade forte, mas eu sempre tive uma compreensão de que eu talvez precisasse atingir a expectativa dos outros para que os outros gostassem de mim. Coisa que hoje isso não acontece mais, né, querido? Tudo passa. Tudo passa, tudo passará, como diria a música. E no próximo episódio a gente vai contar um pouco. E hoje isso não acontece mais, graças a Deus. No meu caso agora, depois de chegando nos 30, depois de tanto quebrar a cara, me machucar e machucar pessoas, eu vim perceber que era um problema que estava lá na infância. Mas tudo tem ônus e bônus, né? Então é isso que a gente vem falando. Viajar foi muito importante. Foi muito importante, foi muito bom. Complexo. Ajudou a construir essa versatilidade que a gente tem na nossa vida para vários fatores. Nos colocou em uma circunstância de necessidade de aprendizado muito rápido, porque a gente precisava aprender a lidar com aquele ambiente que a gente estava, senão a gente não ia conseguir se relacionar com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo teve os ônus relativos às relações que não conseguiram ser construídas com um alicerce mais aprofundado em virtude do tempo. Mas nada que a fase adulta não venha consertar. Então, galera, o episódio de hoje está se encerrando. Está sendo maravilhosa a experiência. Está sendo muito boa mesmo, está sendo muito diferente. E também eu acho que é uma nova fase, né? Para quem está acompanhando, vocês estão vendo literalmente uma terapia, televisionada, porque boa parte do pessoal está assistindo pela televisão, né? Exato. Então, já se inscreveu no canal do YouTube do Manual da Sobrevivência Familiar? Já curtiu? Já compartilhou? Já mandou pros amigos? Já comentou? Já botou pro pessoal lá que diz assim, ó, você tá sabendo, fulano e fulana que brigaram, não sei, ó, então se inscreve, compartilha, beijo! Porque eu acho que é Nicolas, o Jim, espera que ela deve ficar por aí. Ou eu tô errado, tô inventando um monte de merda. Ou eu tô inventando merda, tô falando nada a ver aqui. Não era com ele, tá? Porque o filho já é bravo, tá? Não é um... Menina, cala a boca, não me Eu adoro a roupinha dela. Cara, é muito anos 90. Totalmente. Muito anos 90. Olha lá. Lembra de Betty a Feia? Betty a Feia. Cara, é muito bom, cara. Betty a Feia. Quero arrancarte de mi coração. Agora.